O tema da mensagem de hoje é influenciadores ou influenciados. Diga-se para o seu irmão, você é um influenciador ou você é simplesmente um influenciado? Você tem influenciado ou você tem sido influenciado? Você tem mudado ou você tem se amoldado às coisas, amém? Eu queria que os meus irmãos amados aqui da igreja, quem estiver assistindo nas redes sociais, abram suas Bíblias no livro de Gálatas. Gálatas. Há muito tempo atrás, na Ilha do Sol, eu já ministrei essa palavra aqui, bem no tempo da pandemia, em que a gente pregava para as cadeiras aqui, amém? Então aprove o Senhor para a gente trazer mais uma vez essa palavra. E eu creio que Deus vai falar profundamente com cada um de vocês. Quem crê? Alguém crê aí, gente? Glória a Deus, né? Quem é que está cheio de amor aí? Glória a Deus. Quem recebeu o batismo do amor? Amém. Que bom, né? Gente, a minha Bíblia não tem Gálatas. Sangue do Cordeiro tem, mas eu não estou achando, Senhor Jesus. É entre Apocalipse e Gênesis, né? Rapaz, que Gálatas difícil. Antes de Efésios. Gálatas 2. Quem achou, amém. Quem não achou, misericórdia. Misericórdia. Gálatas 2, a partir do versículo 11, amém? Versículo 11, Gálatas 2. 11. Diz assim a palavra do Senhor. Posso ler? Amém. Quando porém Pedro chegou em Antioquia, eu o enfrentei face a face por causa da sua atitude reprovável. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele fazia suas refeições na companhia dos gentios. Todavia, quando eles chegaram, Pedro foi se afastando até se apartar dos incircuncisos, apenas por temor aos que defendiam a circuncisão. E os outros judeus de igual modo se uniram a ele nessa atitude hipócrita. Diga-se comigo, atitude hipócrita. De modo que até mesmo Barnabé se deixou influenciar. Contudo, assim que percebi que não estavam se portando de acordo com a verdade do Evangelho, repita comigo, com a verdade do Evangelho, repreendi a Pedro diante de todos. Se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não conforme a tradição judaica, por que obrigas os gentios a viver como judeus? Nós, judeus de nascimento e não pecadores como os gentios, estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei, mas somente por intermédio da fé em Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé, amém? Mais uma vez, aqueles que podem, aqueles que têm saúde. Glória a Deus, fica de pé e dá glória a Deus aí, eu fico de pé. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos colocar esse culto nas tuas mãos. Queremos colocar a palavra de Deus nas tuas mãos. Queremos colocar a ministração dessa noite, Pai, assim como nós entoamos os louvores ao Senhor, nós cremos, Pai, que o Senhor está aqui. Em nome de Jesus, e se o Senhor está aqui, Pai, não precisamos mais de nada. Deus, em nome de Jesus, nós declaramos que o Senhor está aqui. Pai, toma, Senhor, o culto, toma, Senhor, em nome de Jesus, essa ministração. E nós, como autoridade dada pelo Senhor, com aquela autoridade que o Senhor nos deu na cruz do Calvário, nós repreendemos agora toda cilada de Satanás contra as nossas vidas, que venham
de alguma forma, Deus, em nome de Jesus, nos dispersar, nos trazer, Senhor, em nome de Jesus, a desatenção. Nós repreendemos agora, espírito da confusão, sai, em nome de Jesus, tudo que possa nos atrapalhar, toda palavra contrária, nós repreendemos agora, em nome de Jesus. E a igreja, aqueles que concordam, repitam comigo, amém. Glória a Deus. Só para vocês entenderem essa parte aqui, amados. Aqui o apóstolo Paulo, quando chegou em Antioquia, quem estava lá? Pedro. Pedro, ele é o quê? O pai da igreja primitiva, Pedro. Pedro era o que estava no comando, é o que ficou com as chaves da igreja, assim como Jesus declarou para ele, que ele teria as chaves da igreja. E mesmo assim, sendo o Pedro aqui no livro de Gálatas, Pedro não era mais aquele Pedro errante, aquele Pedro que disse que amava o Senhor Jesus e depois, negou ele 3 vezes. Aqui já era um outro Pedro, um Pedro transformado, um Pedro que recebeu o Espírito Santo, ou seja, era um cara crente, não era? Pedro era ou não era um cara crente? Quem concorda, levanta a mão. Pedro era ou não era um cara crente, um cristão genuíno? E mesmo assim, nessa ocasião, Pedro, ele se amoldou às circunstâncias. Ou seja, Pedro tomou forma daquela circunstância. Ou seja, quando Pedro estava junto com os como se diz, eram os judeus, e agora, com os gentios, Pedro se portava, como um gentil, vivendo pela graça, não mais pela lei, porque Pedro era judeu. Mas, conforme o ministério de Jesus Cristo, veio o ministério da graça, e Pedro já estava andando na graça. Diga assim, andando na graça. Mas o que aconteceu? Quando os judeus começaram a se aproximar, a chegar também a Antioquia, o que aconteceu? Pedro começou a viver como um judeu, querendo cobrar dos gentios algo que Jesus Cristo e que a própria igreja já tinham decidido de que não iam mais viver através das ordenanças da lei, mas através da fé. E a palavra de Deus diz que Paulo, ele de forma, aqui quando ele fala face a face, no versículo 11, enfrentei face a face por causa da sua atitude reprovável. Então, apesar de ser um homem cristão como Pedro era, e aqui todos concordam, que Pedro era o líder dos apóstolos, era o líder da igreja primitiva, mesmo assim, Pedro se deixou tomar forma pelo ambiente. Diga assim, tomar forma pelo ambiente. Ou seja, chegaram os judeus ali, ele começou a se portar de forma diferente. Diga assim, portar-se de forma diferente. Ou seja, Pedro não estava sendo um influenciador, Pedro estava sendo influenciado pelo ambiente que ele estava. Você está entendendo? Aquele homem cheio de fé, aquele homem no qual Jesus disse que ele teria chaves da igreja, que sobre essa pedra seria fundamentada a igreja do Senhor Jesus Cristo, ou seja, o Pedrão, aqui já não era mais Pedrinho, já era Pedrão, o cara começou a ser influenciado e agir com hipocrisia. Aí eu pergunto a você, quem está livre de agir em hipocrisia? E a palavra de Deus diz aqui, e os outros judeus de igual modo se uniram a ele, outros que foram também influenciados pelo ambiente, e outros judeus de igual modo se uniram a ele nessa atitude de hipócrita, de modo que até mesmo Barnabé se deixou influenciar. Diga assim comigo, Barnabé se deixou influenciar. Você sabe quem é Barnabé? Na verdade o nome de Barnabé não é Barnabé, Barnabé era um apelido, o nome dele era João. Só que esse cara era tão abençoado, que Barnabé significa filho da consolação. Então o apelido de João, aqui de Barnabé, significava filho da consolação, ou seja, filho do Espírito Santo,
de tão cheio de amor que o cara era, de tão cheio de Cristo que ele era. E mesmo assim, como diz a palavra de Deus, ele se deixou influenciar. Amados, nós temos que entender que nossa interação com o mundo pode ocorrer duas possibilidades. Seja onde você estiver, seja no trabalho, seja na escola, seja na rua, seja no congresso, seja na casa dos seus parentes, das suas mães. A nossa interação com o mundo, quando nós estamos nos interagindo com o mundo, apenas duas possibilidades podem ocorrer. Ou você influencia o ambiente que você está, ou você começa a ser influenciado pelo ambiente. O que você quer dizer com isso, meu irmão? Eu quero dizer que muitas vezes nós cristãos, nós não, né? Outros cristãos de outras igrejas por aí, que nem fala a pastora Sônia. Muitas vezes as pessoas, quando estão num ambiente, ela começa a se tornar o que nós chamamos de crente 007. Ou seja, nós tomamos a forma do ambiente onde nós estamos. Nós começamos o quê? A dar risada de piadinha de mau gosto. Né ou não é? Crente camaleão, né? Aquele crente que se adapta ao ambiente que ele está. Eu tinha um irmão na célula, infelizmente hoje não está mais na célula. Eu nunca vi um camaleão como aquele. Eu nunca vi. Obviamente não vou dizer o nome. Quando ele estava no meio dos crentes, ele era crente. Quando ele estava no meio dos evangélicos, ele era evangélico. Quando ele estava no meio dos católicos, ele era católico. Quando ele estava no meio da Rosa Cruz, ele era Rosa Cruz. Quando ele estava no meio dos maçons, ele era maçom. Ou seja, ele era tudo. Ou seja, ele não era nada. Ele não era nada. Ele simplesmente se adaptava ao meio aonde ele estava. Se ele estava nos meios dos maçons, ele era maçom. Se ele estava no meio dos católicos, ele era católico. Se ele estava no meio dos crentes, ele era crente. E assim sucessivamente. O legítimo camaleão. Só que, amado, muitas vezes a gente está aqui julgando, né, falando do irmão, que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Só que muitas vezes a gente age da mesma forma. É ou não é? A gente age do mesmo jeitinho. A gente está lá no trabalho. A gente nunca fala em Deus muitas vezes. Muitas vezes nós tratamos mal aquela pessoa que está sobre a nossa autoridade. Muitas vezes, se você é um chefe, né? Temos aqui o pastor Valdemar, que é cabo, então ele tem soldados sobre a autoridade dele. Eu não estou dizendo que ele faz isso não, tá? Né? Ele é uma bênção, para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas muitas vezes nós tratamos mal aquela pessoa que está, né, sobre a nossa autoridade. Muitas vezes nós tratamos mal o nosso patrão, porque muitas vezes ele é rude com a gente. Algumas vezes alguns patrões são rudes com a gente. Mas a palavra de Deus diz que nós não devemos tomar o molde dele, tratar da mesma forma. Nós devemos o quê? Influenciá-lo através das nossas atitudes de amor, compreensão. Aí eu pergunto, como é que você está em casa? Mamãe, papai, irmão, você tem sido verdadeiramente um cristão ou você tem se tomado forma da situação? Agora eu vou falar não de ambiente, de situação. Muitas vezes você e eu tomamos forma da situação. O que é tomar forma da situação? Muitas vezes quando alguém tem um atrito com você, você devolve na mesma moeda. Isso é tomar forma da situação. Quem já tomou forma da situação aqui? Levanta a mão. Quem é que entendeu o que significa tomar forma da situação? Ou muitas vezes quando acontece um problema, né? E os homens têm a mania de dizer que a mulher faz tempestade em copo d'água. Quem que já ouviu isso? Geralmente esse pecado é mais das mulheres do que dos homens. Os homens têm outros pecados pior, tá? Mas o pecado da mulher é fazer tempestade em copo d'água. Às vezes a situação desse tamaninho, ela toma a forma da situação, e além de tomar a forma da situação, ainda multiplica por 2, por 3, por 4, até mesmo por 10. Isso é tomar a forma da situação. E a palavra de Deus diz que nós não devemos viver por situações, por circunstâncias, sim ou não? Quem é crente aqui? Tem algum crente aqui?
A palavra de Deus diz que você tem que viver pela circunstância. Tem que viver pelo quê? Pela fé. Não é assim? Não é assim? Muitas vezes ali o marido se acorda de mau humor, e aí ao invés de você ser uma testemunha de Jesus Cristo na terra com muito amor e paciência, muitas vezes você devolve da mesma forma. Ah, mas ele começou, não interessa. Não interessa. Quando nós revidamos uma agressão, nós tomamos a forma da situação. Olha aí, já deu até uma rima. Quando nós revidamos a agressão, nós tomamos a forma do quê? Da situação. E a palavra de Deus diz que nós não temos que tomar a forma da situação, nós temos que influenciar e mudar a situação. Sim ou não? Deus nos chamou para sermos influenciadores. Diga assim: eu sou. Vamos receber pela fé, pelo menos, aquele que não é ainda, né? Então vamos declarar pela fé? Vamos. Eu sou um influenciador. Jesus te chamou para mudar a situação. Jesus te chamou para mudar a realidade onde você está. Jesus te chamou para mudar as pessoas que estão na sua volta, mas não por força, mas sim por amor e por testemunho, por vida. Amém? Glória a Deus. Em Mateus 5,13, olha só o que Jesus fala. Jesus está falando com alguém aqui. Mateus 5,13. Eu vou ler aqui, depois eu vou perguntar com quem Jesus está falando, você vai me responder, tá? Mateus 5, versículo 13. Posso ler? Glória a Deus. Vós sois o sal da terra. Mas se o sal perde o seu sabor, com que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina todos os que estão em casa. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Eu quero perguntar para a igreja hoje, para você que está me ouvindo, Jesus está falando para quem? Só para o pastor Valdemar? Jesus falou isso para quem? Para nós quem? Para mim? Falou para você? Para as pessoas. Olha a analogia que Jesus faz. Vós sois o sal da terra. O que o sal faz? O sal muda o sabor. Sim ou não? Quem é que gosta de churrasco aí? Glória a Deus, eu sou gaúcho, eu amo churrasco. Pergunto para você, imagina você assar aquela picanha comprada no açougue, no melhor açougue da cidade. Como é que é o nome do melhor açougue da cidade de Barreiras? Atenção, vocês que estão me ouvindo nas redes sociais. O melhor casa de carnes de Barreiras chama-se Casa de Carnes Ipanema, o melhor da cidade. Então imagina se você comprou aquela picanha escolhida a dedo. Você ligou uma semana antes assim, ó, pastor Valdemar, separa para mim aquela picanha. Aí ele separou aquela picanha maravilhosa, top da galáxia. Quem é que deu fome aí? Quem já jantou, já me deu fome. Você separou aquela picanha top, com aquela capinha de gordura em cima, assim, ó, milimetricamente medida. Aí você coloca no espeto e assa aquela picanha, você vai comer, não tem sal. E aí? O que adiantou a picanha? A palavra de Deus diz que eu e você, nós somos o sal. Nós somos o que dá sabor ao mundo. Nós somos aquele que muda o sabor da comida.
Você é aquele que muda o ambiente onde você está, ou pelo menos deveria. Aí a palavra de Deus diz aqui, Jesus falando: vós sois a luz do mundo. O que a luz faz? A luz muda o ambiente. Você começa a enxergar. Por quê? Porque a luz muda o ambiente. Você sai da escuridão e vem para o quê? Para a luz. E Jesus está falando: você é a luz. Ou seja, você transforma aquela situação de trevas em situação de luz e de bênção. Pelo menos deveria ser. Pelo menos deveria ser. Ou seja, Jesus diz para mim e para você nessa noite: você é um agente de mudança. Agora, com aquela cara de fé, de crente, de profeta, diga para o irmão do seu lado, mas com fé. Profetiza com fé. Deus quer te usar nessa noite, amém? Profetiza agora, diga assim: você, meu irmão, é um agente de mudança. Mais uma vez, agora com mais fé ainda: você é um agente de mudança. Diga assim: pessoas serão abençoadas através da sua vida. Situações serão mudadas através da sua vida. Diga assim para ele agora: porque você é sal. Diga mais ainda agora, brilhando os olhinhos, diga assim: porque você é luz. Você é luz, você é sal, você muda o ambiente, você muda a situação, você muda as pessoas que estão na sua volta, porque você é um ser iluminado. Diga assim: você é um ser iluminado. Fala para o teu primo aí: você é um ser iluminado. Você é um ser iluminado. Não deixa o diabo apagar isso de você. Não deixe o diabo apagar isso de você, dizendo que você não é capaz, dizendo que você não é nada. Você é um ser iluminado, você é o sal, você é a luz. Jesus disse que você vai mudar o mundo. Jesus nos chamou para mudar o mundo. Amém? Como que eu posso mudar o mundo? Como que eu posso mudar o mundo? Como você pode mudar o mundo? Quem quer mudar o mundo aí? Quem quer mudar o mundo aí? Tem alguém que quer mudar o mundo? Você quer ser sempre, se você quer ser simplesmente aquela pessoa que passou pela terra e ninguém lembra mais? Leandro. Lembra do Leandro? Aquele que era da Shekinah, lembra? Isso aqui depois de 100 anos, tá? Eu estou aqui um futuro. Isso aqui depois de 100 anos. O cara lembrar: Leandro, aquele cara, não me lembro dele não. Você quer ser assim? Ou você quer ser aquela pessoa lembrada, aquela pessoa que mudou a realidade de outras pessoas? Eu gosto de falar isso, amados. Todo mundo aqui conhece pessoas que passaram pela vida de vocês, mas às vezes vocês nem lembram, né? Só lembram muitas vezes quando aparece no Facebook: olha lá o fulano. É mesmo, eu me lembro do fulano. É ou não é? Quem tem pessoas assim, quem já teve relacionamento com pessoas que passaram na sua vida, mas você só lembra quando vem ali a fotinha no Facebook, não tem pessoas assim? Mas por outro lado, não tem pessoas que passaram na vida de vocês, que marcaram a vida de vocês? Não tem pessoas que fizeram a diferença na vida de vocês, que você se lembra assim: nossa, a minha vida foi mudada através da vida da Tânia? Tem pessoas assim que você se lembra? Sim ou não? Você quer ser o quê? Aquela pessoa que só lembra quando vê a fotinha no Facebook? Ou você quer ser aquela pessoa que marcou a vida de alguém? Aquela pessoa em que você se lembra todos os dias: meu Deus, que bênção aquela pessoa. Pois Deus, Jesus te chamou para ser essa pessoa. Jesus te chamou para fazer diferença na vida de outro. Aí eu pergunto: quem quer mudar o mundo? Quem quer mudar o mundo? Quer ver como é fácil mudar o mundo? Aprendi isso lá no congresso do MDA. Quer ver como é fácil mudar o mundo? Vamos fazer um negócio? Hoje é, que dia é hoje? Não, o dia do mês é 9 de agosto de 2022. Você tem até 8 de agosto de 2023 para orar, cuidar, discipular uma pessoa. Apenas uma.
Uma pessoa. Você cuidar, discipular e amar uma pessoa. Trazer ela para Jesus, batizar nas águas, seguir ensinando, seguir discipulando, seguir cuidando e amando. E se essa pessoa for muito bem cuidada, como você vai cuidar dessa uma pessoa, o que ela vai acontecer? Ela também vai cuidar de o quê? De outra pessoa. E se essa pessoa está sendo bem cuidada, assim como você ensinou a primeira e a segunda, ela vai cuidar de outra pessoa. E você vai colocar isso numa dízima periódica, isso se transforma em milhões de pessoas sendo cuidadas, sendo amadas, recebendo Jesus Cristo, ou seja, mudando o mundo. Aí eu digo para você, Jesus te chamou para mudar o mundo. Rodrigo, Jesus te chamou para mudar o mundo, Rodrigão. Recebe ou não? Glória a Deus. Mas então, a pergunta é, como nós nos tornamos influenciadores? Quem é que quer receber essa receita aqui? Dá glória a Deus. Tem alguém dormindo aí? Não, né? Glória a Deus, está todo mundo acordado. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Como ser um influenciador? Primeiro, renovando a sua mente. Diga assim, renovando a minha mente. A palavra de Deus diz, Romanos 12, 2: e não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, não vos amoldeis, repetindo, não vos amoldeis, ou seja, não tomem a forma desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu querido, você que está me ouvindo nessa noite, os maiores milagres, os grandes milagres sempre ocorrem antes de uma grande crise. Todo milagre, toda manifestação maravilhosa de Deus, o que nós chamamos de milagre, é claro que Deus se revela para nós todos os dias, mas o que nós chamamos de grandes milagres, principalmente quando nós lemos a Bíblia, sempre precederam de uma grande crise. Quando o Mar Vermelho se abriu, é porque a situação estava feia, não estava? Não estava feia a situação de Moisés e o povo do Egito? Você tinha o Mar Vermelho na frente, você tinha o exército de Faraó atrás. A situação era terrível. Aí eu digo, se Moisés tivesse tomado a forma da situação, o que aconteceria? Ele era o primeiro a se afogar e se atirar no Mar Vermelho. O que é isso? Se Moisés se atirasse no Mar Vermelho com aquele povo, seria o quê? Moisés tomando a forma da situação. Sim ou não? Mas o que aconteceu? Renovação da mente. Moisés renovou a sua mente. Deus falou com ele, levanta o teu cajado e o Mar Vermelho irá se abrir. Amado, toda situação difícil que você está passando, e tem gente passando por situação difícil aqui nessa igreja. Quem está passando aqui, levanta a mão. Tem alguém passando uma situação difícil, complicada? Renove sua mente. Toda situação difícil que você está passando é o ambiente propício para o milagre acontecer. Renove a sua mente. Toda situação difícil é o ambiente preparado para que o milagre aconteça. Ou seja, o milagre vai acontecer, mas é necessário renovar a sua mente. A situação está acontecendo, é a oportunidade que Deus tem para se revelar na sua vida. E muitas vezes Deus permite que nós passamos por algumas situações, muitas vezes por uma cabeçada nossa mesmo. E outras vezes porque é necessário que você passe para que aquele que está te olhando, te observando, possa ver que Deus é na sua vida. Se não acontecesse o Mar Vermelho na frente e o exército de Faraó atrás, será que aquele povo seguiria confiando em Moisés? E que Deus era com Moisés? Imagina aí, gente,
Se Moisés tivesse entrado em parafuso, se Moisés tivesse tomado forma da situação, não tivesse renovado a sua mente, aquele povo ia seguir ele? Sim ou não? Quando Elias foi arrebatado aos céus, Eliseu tomou seu lugar. Será que se Eliseu não batesse o manto na água e o rio Jordão se abrisse, será que o povo ia crer que Deus de Elias agora era com Eliseu? Sim ou não? Situações difíceis são oportunidades, são terrenos férteis para o milagre. O milagre acontece através de uma situação difícil. Então, meu amado, em vez de ficar desesperadinho porque a conta está batendo, renova a sua mente. Renova, diz assim, não, isso aqui é uma oportunidade de bênção. Isso aqui é uma oportunidade de eu mudar essa situação, eu vou mudar essa situação. Deus vai mudar essa situação através da renovação do meu entendimento. As maiores batalhas que nós temos, as nossas maiores batalhas, não é nem com o diabo, sabia? Sabia que a nossa maior batalha não é nem com o diabo? A nossa maior batalha é com a gente mesmo. A nossa maior batalha está aqui dentro. Muitas vezes o que você pensar, o que você decidir é o que vai diferenciar se você vai ter sucesso ou se você vai ter derrota. Renove a sua mente. Então, para ser um influenciador, primeiro nós devemos o quê? Renovar a nossa mente. Que horas são? Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo eu tenho? 15 minutos. Primeira, renovação da mente, amém? Quem está comigo? Segundo, renovação de atitudes. Renovação de mente, renovação de atitudes. Tudo que nós fomos fazer de forma, no plano material, tudo que nós fomos realizar no plano material, até mesmo levantar a mão, ela não ocorre se não passar pelo menos primeiro pela nossa mente. Sim ou não? Para levantar o meu pé esquerdo eu tenho que passar pela mente. A mente vai dizer que eu tenho que levantar o pé esquerdo. Tudo passa pela mente. Então, para que nós tenhamos atitudes renovadas, é necessário que a nossa mente esteja o quê? Renovada. Então, mente renovada, atitude renovada. Mente diferente, atitude diferente. 1 Pedro 2,12 diz assim, eu gosto muito dessa palavra: seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fosseis pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia em que receberem a sua revelação. Eu vou ler mais pausadamente, porque às vezes a minha esposa diz que eu falo muito rápido. E ela tem razão, eu preciso falar mais devagar. Seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, ou seja, calúnia, perseguição, como se fosseis pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia em que receberem a sua revelação. Falando no português, quando te acusarem, ao invés de revidar ou ficar chorando, eu não fiz isso, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, a palavra de Deus diz que através das suas boas obras, ou seja, aquele que te acusou, quando vê que você não é aquilo através das suas atitudes, eles vão ver que Deus está na sua vida, eles vão glorificar a Deus. Ou seja, quando aquela pessoa te acusa, ao invés de você ficar choramingando pelos cantos, ou muitas vezes revidando a acusação, não. É a oportunidade que você tem como devolver com amor. Aí eu pergunto, é fácil? É fácil devolver uma acusação com amor? É fácil? Mas é para isso que fossem chamados. É fácil amar aquele que te persegue, que quer a tua derrota? Sim ou não? É fácil? Mas foi para isso que fossem chamados.
A palavra de Deus diz que para você ser um influenciador, você precisa de atitudes diferentes. As pessoas precisam enxergar a identidade de Cristo, não muito pelo que você fala. Até pelo que você fala, é importante nós falarmos de Jesus Cristo, pregar a palavra de Deus. Mas principalmente através das nossas ações, das nossas atitudes. Uma mente renovada nos traz atitudes renovadas. E a palavra de Deus diz que quando as nossas atitudes são renovadas pelo Espírito Santo, quando as pessoas começam a ver o amor que você é, apesar da acusação, da perseguição, apesar daquela pessoa te encher o saco, você amar ela, é através dessa atitude que Jesus Cristo vai alcançar essa pessoa. Amado, você é o contato de Jesus mais próximo daquele que está do seu lado, do seu próximo. Sabia? Jesus falou, serão o quê? Minhas o quê? Testemunha, não é? Você é testemunha de Cristo. Muitas vezes, muitas pessoas, principalmente aquelas que não congregam, que não estão numa igreja, que estão no mundo, você é a personificação mais próxima de Jesus Cristo que ela tem. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nisso? Aquele seu colega que muitas vezes está ali, que não conhece Jesus, que está passando problemas, sabia que você é a personificação de Jesus mais próxima que ela tem? Sabia disso? Que responsabilidade. Diga assim, que responsabilidade. Não perca a oportunidade de mostrar Jesus, amém? Através das suas atitudes. Primeira, renovação da mente. Segunda, renovação de atitudes. Terceira e muito importante. Terceira e muito importante. Muito importante. Muito importante. Ter a ciência que a nossa luta não é no plano material, e sim no plano espiritual. Ter a ciência de que a nossa luta é espiritual. A nossa luta não é contra coisas, não é contra situações, e muito menos contra pessoas. Amém? Aquela luta que você está passando, financeira, de saúde, perseguição no trabalho, aquele cara que não para de te encher o saco, a sua luta não é contra ele. A sua luta não é contra o gerente do banco. A sua luta não é contra a sua conta bancária. A sua luta é no plano espiritual. Existe um propósito espiritual nessa situação em que você está passando. Nós precisamos entender que nós não estamos aqui para revidar o irmão que nos acusa, porque a nossa luta não é contra ele. Efésios 6,12 diz assim: porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, no momento em que eu tenho mente renovada, atitudes renovadas, e eu sei que a minha luta não é aqui, não é chutando essa caixa, não é batendo no irmão, não é brigando com o gerente de banco, eu entendo que a nossa luta é o que? Espiritual. E a luta espiritual se vence como? Com as armaduras espirituais. Então a sua luta, meu amado, é no joelho e na oração. A sua luta é no joelho e na oração. Se você está aqui, está com problema no seu casamento, o seu problema não é contra o seu esposo, não é contra a sua esposa, é contra os seres que estão dominando ela. Então você precisa se ajoelhar e orar, e saber que essa situação que você está passando tem um propósito espiritual. Amém? Então, para que você seja um influenciador, você não deve achar que você tem que resolver na força do seu braço. Faz assim, ó. Não é na força do seu braço. Não adianta puxar supino lá, pastor Valdemar, nem rosca direta, porque não é na força do braço, é no plano espiritual. Amém? Não adianta você fazer empréstimo, passar o cartão na maquininha da companheira, porque a sua luta é espiritual. Amém? Glória a Deus. Quarto e penúltimo, tá? São 5.
Para ser um influenciador, você não deve se envergonhar do Evangelho. Para ser um influenciador, você não deve jamais se envergonhar do Evangelho. Como nós falamos no início, crente 007, fica com vergonha que é crente. Muitos crentes não andam nem mais com Bíblia agora, porque é vergonhoso andar com Bíblia no braço. Vão achar que eu sou um quadrado. Não que não possa usar a Bíblia no celular, é a Bíblia também. Amém? Mas concordo comigo, quando você caminha com uma Bíblia na mão, debaixo do braço, não tem uma identidade. A pessoa não vai dizer aquele cara é o quê? É crente, não é? A pessoa não vai ter dúvida se você andar com uma Bíblia debaixo do braço. Amados, Bíblia no celular também é Bíblia, tá? Inclusive no celular é bem legal porque tem várias traduções, várias versões, amém? Você pode usar. Mas assim, compra uma Bíblia também, essa daqui, ó. Amém? Compre uma Bíblia. É importante você ter uma Bíblia também, porque muitas vezes quando nós queremos estudar de uma forma mais aprofundada, muitas vezes no celular ali começa a pipocar a mensagem e acaba te tirando a atenção, é ou não é? Então quando você for ler a sua palavra em casa, for fazer um estudo, bota o celular, desliga o celular e lê aqui que com certeza aqui não vai pipocar nenhuma mensagem do WhatsApp, amém? Vai pipocar a mensagem do Espírito Santo de Deus, amém? Glória a Deus. Não se envergonhar do Evangelho. Você está naquele grupo de amigos, principalmente os jovens, né? Os jovens que querem ser descolados, né? Ser descolado, né? Chega aí com os coleguinhas, ninguém sabe que você é crente, né? Fica lá aceitando aquelas piadinhas, muitas vezes falando mal de pastor e você dando risada. É verdade, é esses crentes mesmo. Isso é o que? Se envergonhar do Evangelho. E olha o que a palavra de Deus diz. Lucas 9, 26. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem igualmente se envergonhará dele, quando voltar em sua glória sobre as honrarias dos pais e dos santos anjos. Ou seja, se você se envergonha de Jesus Cristo, se você tem vergonhinha de ser crente, o que a palavra de Deus diz? Quando Jesus voltar, Ele vai ter vergonha de você. Eita, é forte, né? E muitas vezes a gente tem vergonha de falar de Jesus. Muitas vezes algum amigo, companheiro está passando por uma situação, você tem vergonha de falar que Jesus pode resolver aquela situação. É ou não é? Quem já passou por isso aí? De ter vergonha de falar de Jesus? Só eu, glória a Deus, o resto é tudo crente. Glória a Deus. Eu já passei por vergonha já, muitas vezes, principalmente no início, né? A gente fica com vergonhinha de falar, fica com vergonhinha de falar em Jesus. Você fica com vergonha de orar. Muitas vezes Deus quer te usar em cura ali e você fica com vergonha de orar. Muitas vezes alguém, já aconteceu comigo, depois Deus falou comigo, por que você não orou? Uma colega de trabalho lá estava com dor de cabeça. Ai, não aguento dor de cabeça. Aí eu assim, cara, não vou orar, saí. Aí depois o Espírito Santo cobrou de mim, por que você não orou? Você está com vergonha? Está com vergonha de orar, é? Está com vergonha de orar por uma dor de cabeça? Amados, em nome de Jesus, não tenha vergonha de orar. Não tenha vergonha de orar por doença. Não tenha vergonha de orar para que Deus possa abrir uma porta de trabalho para alguém que está na sua vida, porque através dessas situações que Deus vai se revelar na sua vida e aquela pessoa será alcançada por Jesus. Amém? Quarto, não tenha vergonha do Evangelho. Amém? Glória a Deus. Quinto e último, tenha, quem sabe, fé. Quinto e último, para ser um influenciador você precisa fé. Lembra que nós falamos que nós não temos que andar pela circunstância? Que nós não temos que andar pela situação? Que nós não temos que estribar no nosso próprio entendimento? Não achar que tudo o que nos falam, que a situação que está acontecendo é uma verdade absoluta? Você precisa ter fé. 2 Coríntios 5,7 diz, pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Muitas vezes você está vendo a situação, pau quebrando lá, é o que você está vendo, mas a palavra de Deus diz que não é para você viver pelo que está vendo, a palavra de Deus diz para você viver pelo que você crê. Uma vez eu ouvi um testemunho, eu não me lembro de quem,
que é uma pessoa que estava passando por problemas financeiros sérios, sérios. E ele já não tinha mais gás na sua casa, já estava com energia elétrica atrasada, não tinha comida, dispensa vazia. E ele se viu que estava tomando forma da situação, Só que aí, para a honra e glória do Senhor Jesus, ele começou assim: não, essa casa é mentirosa, casa mentirosa. Não, a minha vida não é de escassez, porque eu sou filho do rei. Casa mentirosa. Se está faltando gás, essa casa está mentindo para mim. Isso é mentira de Satanás, isso não é verdade. Isso não é verdade, eu sou um vencedor, eu sou o sal da terra, sou a luz do mundo. E o que aconteceu? Se materializou. Aquilo que você vê, aquilo que você crê pela fé, que ainda você não vê. O que é fé? A fé é o firme fundamento, ou seja, a certeza. Diga assim: a fé é a certeza daquilo que ainda não vi. Fé é isso. Você não viu ainda, mas você tomou por posse e você tem certeza. Fé é certeza. Então, quando a gente tem certeza de alguma coisa, a gente não tem medo, é ou não é? Quando você tem certeza, você não tem medo? Você tem medo, por exemplo, eu tenho certeza de que se eu pular daqui, a altura é baixinha, eu não vou me machucar. Ó, isso é certeza. Eu tive medo de pular? Não, por quê? Porque eu tinha certeza de que tinha um chão aqui. E a fé é a mesma coisa. Não importa a situação que você está passando. Se você tem fé, você não vai ter medo. Se você tem fé, você vai ficar tranquilo. Por quê? Porque você tem certeza de que Deus vai operar um milagre. Tem alguém aí, gente? Então, para ser um influenciador é necessário você ter fé. Eu tenho certeza que tem uma escada aqui, então eu posso subir tranquilamente, porque eu tenho certeza que tem uma escada. Então, se alguém está passando por um problema de enfermidade, se você tem certeza que Deus cura, então por que você está nervoso? Se você tem certeza que Deus é o dono do ouro e da prata, por que você fica triste com as contas? Deus é o dono do ouro e da prata. Agora você precisa ter certeza, já ver as contas pagas em nome de Jesus. Amém? Como nós falamos no celulão, Deus Ele quer te dar. Jesus falou: vocês não recebem porque não me pedem, poxa. Jesus falou: vocês não me pedem. Começa a pedir meu nome, que eu vou dar para vocês. Vocês pedem e não recebem. Primeiro, porque não pedem. Segundo, porque pede mal, porque pede para os seus próprios deleites. Eu estava falando com uma irmã aqui já para finalizar. Quiser ficar de pé para parecer que está terminando, fique à vontade, pode ficar de pé. Glória a Deus. Eu estava falando com uma irmã lá da célula, que ela quer uma casa própria. Ela mora de aluguel, está apavorada, quer uma casa própria. Eu falei assim, ó, Jesus falou que a gente tem que pedir para Ele. Peça a Deus em nome de Jesus Cristo. E a palavra de Deus, aí eu falei para ela: sabe por que muitas vezes a gente não recebe? Porque a gente não pede. Primeiro, porque a gente não pede. Segundo, porque muitas vezes a gente pede mal para nossos próprios deleites. Então, se você pedir a Deus, em nome de Jesus, uma casa, dizendo assim: Pai, eu quero uma casa, Pai. Eu quero uma casa para ter uma célula do Senhor na minha casa, Pai. Porque eu não posso ter uma célula hoje. Aí eu pergunto: será que Jesus não vai te dar essa casa? Ele vai te dar essa casa. Mas eu não tenho dinheiro. Não interessa, vai aparecer uma casa. Não interessa, vai aparecer. Sei lá, alguém vai dar uma doideira em alguém e dizer assim: ó, tia, vou te dar essa casa, toma que é tua. Deus faz assim. Deus faz dessa forma. Se você pedir a Deus com fé, e você tem a certeza que não é para você ficar se vangloriando, se achando o bambambam, Deus vai te dar. Agora você precisa ter o quê? Fé, a certeza. Já começar a agradecer a Deus: obrigado pela minha casa. E a minha casa eu comprei por fé, amados. Está aqui minha esposa aqui, não me deixa mentir. Eu saí para comprar uma casa, eu, a Rosa, pela fé. Eu não tinha R$1 no bolso. Imagina sair para comprar uma casa sem R$1 no bolso. Você já fez isso? Hã? E era exigente. Gente, o Espírito Santo é testemunho do que eu estou falando. Eu saí para comprar uma casa sem dinheiro. O que aconteceu? Estou com a casa lá. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus fez acontecer.
Deus fez um manto que eu não acreditava que ia acontecer, e depois isso cena para os próximos capítulos, porque meu tempo já estourou. Depois eu conto o testemunho como aconteceu. Aconteceu, apareceu, o dinheiro apareceu. Gente, o dinheiro apareceu. Glória a Deus.